Paz do... Vamos estar iniciando um período de adoração ao nosso Deus, de meditação na palavra do Senhor. Seus irmãos aí, breve começaremos. Iniciaremos aí. Eu quero só a internet não está muito bem aqui hoje, mas nós vamos meditar na palavra do nosso Deus. Amém? Vamos então começar fazendo um período de oração, clamando ao nosso Deus. Senhor Deus, quero te agradecer e te louvar, Senhor, por esse momento que tu nos proporciona de estarmos juntos, Senhor, em comunhão, para te adorar, para meditar na tua palavra, para entender o teu verdadeiro propósito sobre as nossas vidas. Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu te peço que tu possa guiar os nossos pensamentos, os nossos passos, Senhor, para que verdadeiramente nós possamos estar debaixo da tua vontade e do teu querer. Derrama sobre as nossas vidas mais e mais da tua sabedoria, da tua unção, para que verdadeiramente, Senhor, nós possamos estar debaixo da tua vontade. Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, pela tua igreja na face da terra, por todos aqueles que têm um compromisso com a tua palavra, com a tua verdade, Senhor, por que têm o compromisso de levar o teu evangelho genuíno e verdadeiro, Senhor. Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu te peço que, Senhor, ó Pai, tu possa abençoar cada servo teu, Senhor, que está aqui nesta noite, reunidos em teu santo nome. Porque a tua palavra diz, Senhor, que se reunirmos em teu nome, ali tu estarias. Estamos aqui, Senhor, apesar da distância um dos outros, estamos reunidos em teu nome. Senhor, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, pelo ar que tu nos proporciona para sobreviver, pelo alimento, Senhor, que tu tem colocado em nossa mesa. Eu quero te louvar por tudo que tem feito, Senhor, pela tua grandeza, pelo teu imenso amor, Senhor, pelas tuas infinitas misericórdias, Senhor, que tem concedido às nossas vidas. Pai, por isso eu quero te pedir em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que nos perdoa, Senhor, de todo pecado e todo mal. Senhor, tenha misericórdia mais e mais das nossas vidas, Senhor, porque muitas vezes somos falhos, fracos, mas, Senhor, sabemos que tem um Deus que pode todas as... Pai, reconhecemos que só o Senhor é Deus, que não há outro além de ti, Senhor. Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, fala conosco nesta noite, Senhor. Pai, eu estou aqui me colocando à tua disposição para que seja feita a tua perfeita vontade. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero te pedir pela tua igreja, Senhor, o Brasil para Cristo, ali no Parque São Fernando. Senhor, por cada membro, por cada familiar, Senhor, que tu possa derramar das suas bênçãos, que tu possa confortar o coração, Senhor, de cada um, que muitas vezes, Senhor, se encontra angustiado. Pai, mas a tua palavra diz que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E é nisso que nós cremos, Deus. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu te peço por cada família, Senhor, ali representada, por toda a nossa parentela, Senhor, por todos aqueles que ainda não te conhecem, que não tiveram um encontro verdadeiro contigo, Senhor. Usa as nossas vidas para, Senhor, levar a tua palavra verdadeiramente a todo aquele, Senhor, ó Pai, que ainda não te conhece, Senhor, que não tiveram, Senhor, ó Pai, a experiência que é sentir a tua presença, que é ter o teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu te peço por todos os enfermos, Senhor, ó Pai, que se encontram nesse momento num leito de hospital, Senhor, muitas vezes sem saber, Senhor, ó Pai, qual a enfermidade, o que ocorre, Deus, mas nós cremos num Deus que cura, que restaura. Eu quero te pedir também, Senhor, para todos os profissionais da área da saúde que têm encontrado, Senhor, esse momento difícil na humanidade, Senhor, muitas vezes trabalhado duro, Senhor, ó Pai, trabalhado, Senhor, ó Pai, na incerteza, sem saber o que fazer, sem saber como agir, Senhor. Mas o Senhor é um Deus que pode todas as coisas e pode conduzi-lo, Senhor, debaixo da tua mão poderosa.
Por isso eu te peço por cada profissional, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, na face da terra. Senhor, que tu possa abençoar, Senhor, derramar da tua sabedoria, da tua unção sobre a vida de cada um, Senhor, para que estejam, Senhor, ó Pai, debaixo da tua vontade, porque a tua palavra diz, Senhor, que em tuas mãos está todo o poder, porque teu é o céu, Senhor, teu é o reino, teu é o poder, Senhor, somente teu. Por isso nós pedimos a Ti, Senhor, porque sabemos em quem temos crido, Senhor, sabemos em quem podemos confiar, em quem podemos, Senhor, sabemos onde é o nosso socorro, o nosso abrigo, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Eu te peço, Senhor, e te agradeço já por tudo que tem feito, Deus, em nossas vidas, mas por tudo que ainda irá fazer. Amém, Jesus. Amém, meus irmãos. Vamos agora meditar na palavra do Senhor. Eu queria hoje que nós possamos tirar esse momento para meditar verdadeiramente na palavra do Senhor, porque a palavra de Deus diz que nós devemos procurar conhecer a verdade. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, e só tem um lugar que nós podemos encontrar essa verdade, conhecer essa verdade, que é Jesus, que é através da palavra do Senhor, que Ele nos deixou com seu poder, com a sua glória, para que nós possamos verdadeiramente seguir a tua vontade, seguir o teu querer, que é perfeito. Porque, irmão, não há outro livro, não há outra literatura na face da terra tão inspirada pelo Espírito Santo como a palavra de Deus. É a única, inspirada pelo Espírito Santo, por homens que foram verdadeiramente inspirados para nos deixar essa palavra para toda a humanidade. E é uma palavra que serve para todo tempo, que serviu no passado, serve no presente, vai servir no futuro, serve para as nossas vidas, serve para a vida do angustiado, serve para a vida do aflito, por aquele que não encontra mais saída. Irmãos, essa palavra é viva, é eficaz. Ela mesmo diz que a palavra do Senhor ela é viva. Por isso que Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque eu sei que é poder de Deus. Amém? Então vamos meditar aqui no livro de Josué, capítulo 1. Glórias ao nosso Deus, que é grande e poderoso. Amém, meus irmãos? Vou ler aqui, vou estar já começando a ler a palavra do Senhor, que diz assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites desta terra serão os seguintes: ao sul, o deserto, e ao norte, os montes Líbanos, ao leste, o grande rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, e a oeste, o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você, como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo. Quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles, seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isto,
tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembra da minha ordem, seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde for. Amém? Amém, irmãos? Essa é uma palavra muito lida, muito conhecida, né? Uma passagem da Bíblia que já foi lida diversas vezes, já foi meditada diversas vezes, mas alguns pontos me chamou a atenção e eu queria compartilhar com os irmãos. E que os irmãos verdadeiramente depois possam meditar na palavra do Senhor, né? Porque, irmãos, essa palavra, ela tem vida. E quando nós meditamos na palavra, o Senhor nos revela coisas grandiosas, coisas tremendas, né? Que ao ler a palavra, o Espírito Santo nos revela coisas que a humanidade não entende. Mas verdadeiramente, quando nós meditamos na palavra do Senhor, o Senhor nos revela, porque essa é a verdadeira revelação dos céus. Eu acredito sim em profetas ainda na face da terra que o Senhor concede o dom de revelação. Mas, irmãos, a maior revelação das nossas vidas está na palavra do Senhor. E verdadeiramente, com o Espírito Santo que o Senhor nos concede, que temos em nossa vida, quando lemos a palavra, o Senhor nos revela coisas grandes. Amém? Então aqui, como já disse, é uma história muito conhecida. Chegou o momento de Josué. A palavra de Deus diz que Deus chega até Josué e fala: "Ó Josué, acontece o seguinte, Moisés agora é morto, mas o meu plano não pode parar porque Moisés morreu. O meu plano não pode terminar aqui porque Moisés morreu. O meu plano, a minha promessa que eu fiz para o meu povo, eu vou cumprir. Porque a palavra do Senhor diz que Deus não é Deus para que minta, nem filho do homem para que se engane. Então, irmãos, quando Deus prometeu para aquele povo que verdadeiramente eles iriam herdar a terra, Deus não poderia voltar atrás na sua palavra. Porque a palavra do Senhor diz que Ele vela para que a sua palavra se cumpra. Então ele chegou até Josué e falou: Josué, Moisés morreu. E agora eu quero que você assuma. E eu, irmãos, toda vez que eu leio essa palavra, eu fico imaginando que em alguns pontos o Senhor encoraja Josué. E Josué é aquele homem que, quando Moisés separou os espias para espiar a terra, para ver aquele lugar que Deus tinha prometido para ele, Josué foi um dos espias escolhidos. E somente, dos 12 espias que foram escolhidos, foram ver a terra, verdadeiramente viram que era uma terra muito boa, viram que era uma terra que emanava leite e mel, assim como o Senhor já tinha dito, viram que verdadeiramente era a terra que o Senhor prometeu para o seu povo. E aí a palavra do Senhor diz que Josué, Caleb e mais os 10 foram espiar a terra. E quando voltaram daquela missão que Moisés tinha dado para eles, que Moisés falou: vai lá e espia, vê como é que é a terra, quais os povos que existem lá. Então, irmãos, a palavra do Senhor diz que eles foram e voltaram. Quando voltaram, o relato deles foram bom. Falou: verdadeiramente é uma terra boa, que emana leite e mel. Os seus cachos de uva são grandes, Então, o relato dos espias, o relatório que eles trouxeram da terra foi muito bom. Mas Deus tinha pedido para Moisés
que eles fossem espiar a terra. E além de espiar, eles foram também, além do espiar, que eles tinham que somente olhar e relatar o que eles viram. E a palavra do Senhor fala que eles viram as coisas boas, mas também viram as coisas más. Que tanto que eles disseram, realmente a terra é muito boa, mas tem um problema. Tem um problema naquele lugar. Tem homens grandes, as gigantes, que para eles, quando eles nos olham, nós parecemos gafanhotos, nós parecemos insetos. Então, aí, irmãos, onde entrou a parte errada dos espias, que eles foram escolhidos e não para trazer o resultado, como é que seria, como é que iria acontecer, porque Deus já tinha prometido, Deus já tinha falado como que ia ser. Deus só pediu para que eles trouxessem um relatório, um simples relatório. Só falasse como é que é e o que tinha lá, mais nada. Mas aí eles começaram, verdadeiramente é uma terra boa, mas nós não vamos conseguir. Irmãos, quando eles disseram, nós não vamos conseguir herdar aquela terra, depois, mais para frente, nós vamos entender quando o Senhor chamou a Josué e a orientação que o Senhor deu para Josué, para que fizesse exatamente aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Só fazer aquilo que Deus realmente tinha pedido para eles fazer. E a palavra do Senhor fala que todo o povo se entristeceu. Não com o relato, mas com o desânimo, com a falta de esperança dos espias. E a palavra do Senhor fala que somente dois, que foi exatamente Caleb e Josué, que se levantou e disse, não, vamos subir animosamente, vamos subir alegremente, porque o Senhor nos prometeu aquela terra. Então Josué e Caleb foram os únicos que fizeram conforme a palavra do Senhor diz. Eles não se importaram com o que viram, eles simplesmente trouxeram um relatório, mas eles sabiam que Deus tinha prometido aquela terra. Então eles acreditavam. Aí quando eu venho aqui para Josué e Deus diz para Josué, Josué, você tem que ser corajoso. Eu falo, Senhor, que coragem teve esse homem quando foi relatar ali diante de toda a multidão, pensando diferente deles, todo mundo dizendo, não vamos conseguir. 10 que foram com eles, mas toda a multidão dizendo, não vamos conseguir. E somente os 2 acreditaram na palavra de Deus, que disse, não, subamos animosamente, porque foi Deus que prometeu, foi Deus que falou que essa terra seria nossa. Então é nossa. Somente os 2, irmãos. Aí o Senhor vem para Josué, só que agora acabou. Você não é mais aquele espia. Você não é mais aquele homem que ia somente espiar, fazer aquilo que Moisés dizia. Agora você vai ser o líder desse povo. Então Josué, agora você vai fazer outra coisa. Você não é mais aquele que Moisés fala, Deus mandou falar, então vai lá, Josué, espia a terra. Agora, Josué, você vai ouvir o que eu digo. Eu vou dizer, e você, Josué, toma cuidado para fazer exatamente da forma que eu falei. Não é assim que nós lemos no versículo 7. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada. Então Deus disse para Josué, quando eu chamei Moisés, eu não falei, Moisés, vai lá,
e deixei a responsabilidade nas costas dele. A única coisa que eu pedi para Moisés: Moisés, eu vou falar com você e você vai falar para o meu povo. E tomem cuidado de fazer tudo aquilo que eu disser. Foi onde Deus deu a lei para aquela época. Então Deus escreveu e pediu para Moisés: Moisés, diga para o povo fazer exatamente desse jeito. E aqui Deus fala de novo para Josué: Josué, tome cuidado para fazer exatamente como eu disse para o meu servo Moisés fazer. E você não se desvie. Então, não dê ouvido nem para a direita nem para a esquerda. Dê ouvido somente à palavra de Deus, porque ela vai ser seu guia, ela que vai te conduzir, ela que vai te levar. Então, tome cuidado. E aqui nessa Bíblia, né, na linguagem que eu encontrei aqui, ele diz assim: não se desvie dela em nada, e você terá sucesso. Sucesso em qualquer lugar, para onde for. Então, irmãos, o que eu compreendo aqui? De Josué, Deus orientou muito bem a Josué. Josué, se você fizer conforme a minha palavra, em qualquer lugar que você estiver, não importa onde, pode ser na prisão, pode ser no calabouço, pode ser em aflição, pode ser em bonança, você terá sucesso se fizer conforme a minha palavra. E aí, irmãos, Deus diz para Josué: fale sempre o que está escrito no livro da lei. É impressionante, irmãos, que Deus dá uma ordem muito clara para Josué. Deus chama Josué e deixa as coisas bem objetivas para ele. Fala: Josué, olha, o meu servo Moisés é morto. Agora você foi escolhido para levar esse povo a herdar a terra. E o Senhor dá em detalhes quais seriam os lugares, né? Como nós lemos aqui, os limites desta terra serão os seguintes: ao sul, ao deserto, e ao norte, aos montes Líbanos. Então Deus descreve exatamente a promessa dele para Josué. Mas, escrevendo a promessa dele para Josué, também Deus deixa bem claro e objetivo para Josué como deveria ser feito. Irmãos, quando Deus nos chama para algo, Deus é muito objetivo para aquilo que nos chama. E nós não precisamos fazer conforme nós achamos, conforme nós idealizamos. Nós só precisamos fazer como o nosso Deus pede, como o nosso Deus escreveu e que está escrito na sua palavra. Irmãos, por isso esta palavra diz: medita nela dia e de noite. Foi assim que Deus disse para Josué: fala sempre do que está escrito, estude, né? Muitas traduções diz: medite neste livro dia e de noite, e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Hoje, irmãos, nós vemos um evangelho, nós vivemos um evangelho, ideias, né? Muitas teses foram criadas, muitos sábios, né, criaram teses, não, que tem que ser assim, que tem que ser assado, que tem que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer desse jeito, tem que vestir isso, tem que aquilo e aquilo outro. Irmãos,
pois aqui a palavra do Senhor nunca vai pedir para mim e para você. Ela nunca vai me perguntar e nunca vai te perguntar o que você acha sobre isso. Ela não vai te perguntar. Essa pergunta nós não vamos achar na palavra do Senhor nunca. O que nós vamos achar na palavra do Senhor é: faça assim. Quando Paulo orienta a igreja, lá no livro de Coríntios, quando estava tendo uma grande confusão, que uns diziam que tinha que comer carne, que tinha que isso, que tinha que fazer aquilo, Paulo, ele foi muito objetivo. Ele não chegou perguntando: irmãos, deve comer carne, não deve comer carne? O que você acha? Deve dar dia, não deve? Deve fazer assim, não deve fazer assado? Paulo nunca perguntou, irmãos, o que a igreja achava. Ele simplesmente falou: irmãos, você tem que amar o seu irmão. Ver. Se por acaso para ele comer carne é pecado, então não coma, porque se ele faz isso, ele está fazendo para Deus. E se você comer, você está fazendo ele pecar contra Deus, porque ele prometeu para Deus que ia fazer desse jeito, né? De certa forma ele está fazendo aquilo para Deus. Então pouco importa se ele come carne ou deixa de comer carne, mas não faça que ele caia por isso. E uma coisa interessante, que o título desse estudo, quando algumas Bíblias trazem assim, instrução, como devemos agir com os fracos na fé, porque eles se apegam a coisas. Mas, irmãos, a palavra do Senhor nunca vai pedir, nunca vai nos perguntar o que nós achamos. O Senhor sempre na sua palavra vai orientar como devemos fazer, como devemos agir. O Senhor Jesus, em diversas passagens, sempre, os questionamentos que ele fez sim alguns questionamentos, né? Da mulher prostituta, por exemplo, quando ela foi pega ali em adultério, os fariseus queriam afrontar Jesus, para ver se Jesus ia fazer aquilo que ele achava, para ver se Jesus ia fazer aquilo que ele pensava, qual que era a tese dele. E a palavra do Senhor diz que quando Jesus foi questionado, Jesus não perguntou: e vocês, o que vocês acham? Jesus não perguntou isso. Jesus poderia muito bem perguntar: tudo bem, eu sei o que eu penso, agora e vocês, o que vocês acham? Muito bem, vocês disseram que na lei de Moisés está escrito, mas eu digo uma coisa: se por acaso algum de vocês não tiver em pecado, pode atirar a primeira pedra. Irmãos, o nosso Deus, ele é muito objetivo diante da sua vontade nas nossas vidas. Meditar nesta palavra para entender a verdadeira vontade de Deus a todo instante em nossas vidas. Porque muitas vezes nós vivemos no achismo. Quando nós vivemos no eu acho, eu acho que é assim, nós não precisamos achar nada. Nós não precisamos achar como é que tem que ser. Nós precisamos ouvir a palavra do Senhor, nos dizendo assim: faça desse jeito, conforme eu ordenei, conforme eu escrevi. Medita, estuda no meu pedido, de dia e de noite, que você vai entender qual a minha vontade, qual o meu querer. Então, irmãos, o meditar na palavra de Deus é primordial para as nossas vidas. Há pouco tempo atrás, eu estava ouvindo um vídeo de um grande estudioso da palavra de Deus para uma rede de televisão não
E ele falou algo sobre a humanidade, né, que depois eu fiquei como nós cristãos às vezes vivemos. Ele disse assim, né, a sociedade, né, o jovem de hoje, ele se referiu mais ao jovem. Ele diz assim, o jovem de hoje, ele tem um problema cultural, porque para ele dá importância a tudo. Ele quer se divertir, ele quer dar risada, né? Ele quer balada, ele quer isso, ele quer aquilo. Aí ele falou, não, essas coisas sejam erradas, mas isso não pode ser uma prioridade. E aí ele deu um exemplo muito claro. Ele disse assim, o chocolate é gostoso, mas se você trocar o arroz e o feijão por chocolate, se você comer só chocolate, deixar de comer arroz e feijão, o que vai acontecer? A sua saúde vai ter problema, você vai ter problema de diabetes. Então, isso é o nos dias de hoje. E aí, irmãos, quando eu trouxe isso para a palavra do Senhor, quando eu trouxe isso para o Evangelho, eu comecei a analisar. Eu falei, verdadeiramente, às vezes nós damos tanta importância para as coisas. E eu não digo para as coisas, né, da nossa vida. Eu digo dentro do Evangelho. Nós queremos ouvir tantos louvores bonitos. Nós queremos às vezes ir para monte. Não que isso seja errado, isso é necessário. Nós jejuamos, nós oramos. Nós fazemos muitas coisas. Mas às vezes deixamos de ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Esta palavra é o nosso arroz e feijão. Ela que nos sustenta. Ela que vai nos fazer a jejuar de uma forma verdadeira. Ela que vai nos fazer a louvar de uma forma verdadeira. Como a palavra do Senhor diz, que procura verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Ali o Senhor vai achar um adorador. Quando nós louvamos, ali o Senhor vai achar um adorador que conhece a palavra do Senhor, que vive conforme a palavra do Senhor. Esta palavra, ela é viva. Ela que nos... Às vezes, nós damos tão pouca importância para a palavra do Senhor, para meditar de fato na palavra. Não simplesmente ouvir algo bonito, que olha como isso é gostoso ouvir, mas ouvir uma palavra verdadeira, uma palavra que nos edifica, uma palavra que nos muda, que nos transforma, que nos faz novo, que nos renova. São essas palavras que nós precisamos. É isso que nos faz forte espiritualmente. Porque, irmãos, comida existe diversas. Muitas são deliciosas, mas nutritiva só algumas, só as selecionadas. E para nossa vida espiritual não tem outra nutrição melhor do que a palavra do Senhor. Às vezes nós gastamos tanto tempo em tantas coisas e esquecemos da palavra do Senhor que nos sustenta, porque é muito simples de entender isso, né? Eu não consigo ficar um dia sem almoçar, sem comer meu arroz e feijão. Às vezes, né, quando eu almoço muito tarde, às vezes me dá um pouquinho de dor de cabeça, né? Eu já não fico bem, porque eu preciso daquilo. Agora eu pergunto, e a minha parte espiritual, o quanto precisa da palavra do Senhor? Porque muitas vezes nós nos vimos tão distante de Deus, nos vimos nos distanciar de Deus. Por que será? Porque muitas vezes nós gostamos de tantas coisas. O próprio Paulo dizia, aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o que eu não quero, isso me vem à vontade a todo instante. Então essa carne é assim, irmãos. Por isso nós precisamos nos alimentar mais da palavra do Senhor. Precisamos meditar mais nessa palavra. Precisamos de fato
precisamos de fato comer da palavra de Deus. Porque, irmãos, quando o Senhor disse a Josué, cuide em fazer exatamente da forma que eu falei, da forma que eu escrevi, está aí na sua mão, você já sabe, né? E o Senhor orientava o povo, olha, incuta isso na cabeça da criança, fale, ensine constantemente. Tem que ser constantemente, essa palavra tem que ser direta. Mas engraçado, irmãos, eu fico imaginando, que coisa repetitiva era falar, olha, né, a lei 1 tem que falar isso, a 2 isso, a 3 isso. Então, cuide de fazer assim. Tem que ser desse jeito, dizia tantas leis. E tinha que ser isso estudado, isso tinha que ser constantemente. Aí hoje, uma viva, que fala na nossa alma, que fala no nosso espírito, uma palavra revelada de Deus, que nos sustenta, que nos anima, que nos renova, que nos faz novo. Uma palavra que se renova a cada manhã. Não é uma palavra maçante. Irmãos, esse é o livro mais antigo da face da terra, mas é o livro mais lido, é o livro mais atual. Não tem livro tão atual como esse, que ele serve para qualquer tempo. Ele serviu no passado, ele serve hoje no presente. E olha, se nós olharmos a humanidade, como essa humanidade mudou, né? Como eram os nossos avós, tataravós, e como é que é a humanidade hoje. Se meu tataravô tivesse vivo hoje, ele ia falar o que aconteceu com a humanidade, como é que mudou tanto. Como é que eu posso pegar um aparelho hoje e falar com tantas pessoas ao mesmo tempo? Quantas coisas mudaram, mas a palavra de Deus continua a mesma. Esta palavra continua a mesma para as nossas vidas. E é ela que nos sustenta, que nos alimenta. E é ela que necessitamos a todo instante. Eu quero que nesta noite nós possamos meditar nesta palavra. Josué, cuida em fazer exatamente da forma que eu falei. E cuida, Josué, para viver da forma que eu falei. Porque é assim que o Senhor diz, né, no versículo 8. Fala sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro de dia e de noite e se esforça para viver de acordo com tudo que se esforça, Josué, para viver da forma que está escrito nele. E o Senhor nos fala nesta noite, se esforça para viver verdadeiramente tudo o que está escrito neste livro. Sabemos, irmãos, que muitas coisas que está escrito foram para um tempo, foram para um certo povo, para que os planos de Deus pudessem se cumprir. Muitas coisas foram escritas. Se nós começarmos a analisar, falar, poxa, mas isso aqui foi escrito para Josué, né? Isso aqui foi escrito lá para o povo de Israel, que viveu há muito tempo. Isso era para eles, para nós hoje não precisa. Irmãos, sejamos bem claros. Se não vivermos conforme a vontade do Senhor, conforme aquilo que o Senhor escreveu neste livro, conforme aquilo que o Espírito Santo de Deus nos revela, que sucesso nós teremos? Como iríamos passar aflições? Como iríamos passar tribulações? Que muitas passamos. Muitas nós já passamos. Por quê? Porque fizemos exatamente aquilo que o Senhor nos diz, não aquilo que achamos que tem que ser. Muitas vezes, irmãos, nós não vamos entender
algumas mudanças, nós não vamos entender algumas decisões, às vezes do pastor presidente, às vezes do irmão, não vamos entender. Mas, irmãos, se isso estiver debaixo da vontade de Deus, essas mudanças, essas decisões, verdadeiramente nós teremos sucesso. Eu conheço um pastor do Brasil para Cristo, que ele diz assim: irmãos, tudo que eu fiz aqui e deu certo foi porque eu fiz conforme a vontade de Deus. Agora, aquilo que deu errado foi que eu fiz da minha. Então, irmãos, por isso que a palavra do Senhor diz que é para nós. Quando ele diz isso, ele diz assim, ó, entrega a sua, ela cuido eu. Da sua vida eu cuido. Só preste atenção no que eu falo. Não é assim, irmãos, uma relação de pai e filho. Todo filho que não dá ouvido ao pai, com certeza não vai ter sucesso. Com certeza, né? E às vezes muitas palavras do pai parece coisa, né, que dói quando o pai fala. Poxa, mas por que meu pai falou isso para mim? Mas só o pai sabe. Só o pai sabe. E eu tô falando, irmãos, de um pai carnal. Imagine o Deus que nos criou, um Deus que nos formou, um Deus que nos conhece, que nos sonda, que sabe aquilo que iremos falar antes de abrir a boca, que conhece os nossos pensamentos. Ele conhece a minha estrutura. Ele sabe o que eu posso, o que eu não posso, o que eu aguento, o que eu não aguento. Ele sabe a prova que eu consigo passar. Ele sabe de tudo. Como não dar ouvido a esse Deus? Amém, irmãos? Então, essa é a palavra do Senhor nesta noite. E que Deus possa abençoar o seu povo grandemente, guardando, livrando de todo mal. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolação do Espírito Santo que está em nossas vidas permaneça hoje e para todo sempre. Amém? Amém, meus queridos. Deus abençoe cada um.